Bom dia, mulher de Deus. Mais uma parte aí do nosso livro do Monte para a Caverna. Esse capítulo aqui fala fugindo de Jezabel. Quando Elias ficou sabendo da promessa de Jezabel de fazer com ele o mesmo que ele fizera aos profetas de Baal e a Sera, ou seja, matá-lo a fio de espada, Elias deixa seu servo em segurança em Berseba e foge em direção ao deserto. Após caminhar um dia, ele se assentou embaixo de um zimbro e, quase desfalecendo, orou a Deus, pedindo a própria morte. Olha, 1 Reis 19:4. Já basta ao Senhor. Toma agora minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Então, exausto, ele se deitou e dormiu. É provável que Elias tenha feito tal oração porque estava exausto e não entendesse por que ele ainda estava passando por aquela perseguição depois de tudo que o Senhor havia operado por intermédio dele no Carmelo. Certamente Elias imaginava que após ver fogo e chuva descer do céu, o povo se converteria ao Senhor. Acabe se daria por convencido de que a seca e a fome foram provocadas pela idolatria, abandonando essa prática e restabelecendo o culto ao Deus verdadeiro. No mínimo, Elias imaginava que, com a morte dos profetas de Baal e Assera, os idólatras ficariam intimidados e os profetas do Senhor deixariam de ser perseguidos. Mas nada disso aconteceu. Ao contrário, Jezabel jurou acabar com a vida daquele que ousara ridicularizar e matar os sacerdotes idólatras que ela mesma sustentava. Depois de tanta luta, Elias devia estar fazendo a si as perguntas que todo justo que passa por aflições um dia se faz. O que eu fiz para merecer isso? Já não basta? Ele se via como alguém lutando sozinho contra todo um sistema e não entendia os propósitos eternos de Deus ao permitir que Acabe e Jezabel ainda permanecessem no trono, pervertendo a lei e regendo a apostasia em Israel. Mas Deus, por sua infinita misericórdia, trataria de seu povo e revelaria a ele coisas tremendas que estavam por vir. Elias não queria morrer. Aquela foi a forma desesperada que ele achou para lamentar aquela situação, desabafar sua amargura e pedir socorro a Deus. Elias se sentia só e desamparado. Esse sentimento dominou, enfraqueceu a sua fé e sufocou a sua esperança. Ele acreditava que ser o único profeta de Jeová que havia sobrevivido à louca perseguição de Jezabel. Por quanto tempo ainda aguentaria fugir? Para onde iria? Seus pais já haviam morrido e ele não se achava melhor do que eles. Era tão humano, tão falho quanto eles. Por que o Senhor exigia tanto assim dele? Deus entendeu o recado. Elias precisava descansar, ser alimentado e restaurado, e ele tomaria as providências necessárias para isso. Primeiro, o Senhor enviou um anjo para servir a Elias pão quente, assado na brasa e água fresquinha. O profeta, ao ser despertado, comeu, bebeu e tornou a dormir. Ele precisava desse tipo de alimento e desse sono terapêutico para recobrar o ânimo e as forças físicas e emocionais. Depois, Deus enviou o anjo novamente com mais pão e água e um recado para Elias: levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho. Em outras palavras, meu servo, sua vida não acaba aqui. Você ainda tem muito a realizar em prol do reino de Deus. O que aconteceu depois dessa terapia ministrada por Deus? Levantou-se Elias, comeu, bebeu e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Existem muitos que criticam Elias por ele ter recuado, argumentam que ele foi muito fraco, covarde. Talvez esses nunca tenham passado por uma perseguição, adversidade e angústia tão intensas e duradouras como a que Eli experimentou durante todos os anos que Acabe e Jezabel governaram Israel. Mas o profeta foi apenas humano. Sendo assim, se você está num deserto, não desanime, não pense em desistir e não reclame. Levante-se, ouça a voz do seu Pai Celestial lhe dizendo: eu sou contigo. Ele diz em Isaías 41, 13 e 14: porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas que eu te ajudo. Não temas, ó bichinho de Jacó, ó povinho de Israel, eu te ajudo, diz o Senhor, o teu Redentor,
é o Santo de Israel. Jeremias 29:11. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Ouça a doce voz do Senhor consolando-o. Sinta a poderosa unção dele que vem renová-lo e fortalecê-lo. Creia que você sairá vitorioso, mais forte, mais confiante desse deserto que serviu para aproximá-lo mais de Deus e para revelar o cuidado que ele tem por você. Perceba o quanto a escola do deserto lhe proporcionou crescimento espiritual, amadureceu o seu caráter e fortaleceu o seu emocional, preparando-o para novos e maiores desafios. Você pode ir além, Deus vai ajudá-lo, Ele está com você e não há nada que o faça desistir de você. Seja valente, prossiga. Deus te abençoe, querida. Tenha um dia de bênção e de vitória. Seja fortalecida no Senhor. É o Senhor que te sustenta, é o Senhor que te mantém de pé. E é Ele que te conduzirá para a vitória. Eu te abençoo em nome de Jesus.